Será que dá para convencer algum familiar a fazer terapia? É muito difícil ver quem a gente ama sofrendo, precisando de ajuda e até mesmo negando ajuda. Por isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui para você hoje. Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, sou psicóloga e nesse vídeo eu vou te falar como que você pode ajudar alguém a se decidir pela terapia. Então, se você está aí convivendo com alguma pessoa e você percebe a necessidade dela de fazer terapia, me assiste até o final, que eu vou falar o que é a terapia, quais são os benefícios e de que forma você pode abordar essa pessoa para ajudar nesse processo de conscientização da ajuda. Então, já vai deixando aqui o seu like e me assiste até o final. Bom, vamos começar entendendo que a família é o principal meio afetado quando um dos seus membros adoece. Então, ali na família em que as relações são muito intensas, os afetos são muito próximos e até o grupo que a gente pode muitas das vezes passar a maior parte do tempo ou da convivência, a gente percebe uma série de situações que acontecem nesse meio familiar. E perceber um ente querido, alguém que a gente convive adoecido, é uma coisa que pode nos afetar bastante. E dependendo da forma como esse adoecimento se manifesta, é muito difícil não ser afetado ou até mesmo não adoecer nesse processo. Lila. Então, é muito importante que você saiba se cuidar e se proteger emocionalmente nesse ambiente e também é necessário a gente saber trazer o outro para esse processo de conscientização dessa ajuda, para que todo o ambiente familiar fique agradável e saudável. E para isso acontecer, depende do estado de saúde mental de cada membro dessa família. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você que está muito interessado em um conteúdo como esse é: se priorize. Não tem como você ajudar uma outra pessoa você estando mal primeiro. Então é importante que você se priorize, esteja cuidando da sua saúde emocional, para você ter condição de também ajudar a outra pessoa. Nenhum sacrifício, nenhuma doação vale o seu adoecimento. Então, é importante mesmo que você tenha a si mesmo como prioridade. Primeiro por você, porque você é alguém importante, que necessita também de cuidados. E segundo, porque você tem interesse em ajudar a outra pessoa, mas isso passa pela sua condição primeiro. Então, priorize a sua saúde mental antes de ajudar outra pessoa. Agora eu vou te falar o que é a terapia e como que você pode explicar para outra pessoa o que é essa terapia. A terapia é um espaço que visa cuidar da saúde psicológica da pessoa através do diálogo, do falar. Então, através da fala, do uso de técnicas também, é possível fazer o tratamento e elaborar experiências de trauma, depressão, ansiedade e uma série de outros transtornos e condições do nosso psicológico que aparece e que a gente precisa tratar para ter maior qualidade de vida e qualidade dos nossos relacionamentos. Então, essa é um conceito assim básico na hora de você explicar para alguém o que é a terapia. Então, existem muitos pensamentos que acabam distorcendo do que é a terapia. As pessoas com dificuldade de pensar o que eu vou dizer na primeira consulta, ou então elas não querem mais continuar a terapia porque entendem que já foram uma, duas vezes e nada mudou, então elas acham, né, que não está funcionando. Então, gente, a terapia é um processo contínuo. Ele não é uma coisa que a gente possa prever em quantidade de sessão. Então, por exemplo, em 10 sessões é possível elaborar um trauma do passado. Em 10 sessões a gente consegue tirar a pessoa do quadro depressivo. Não dá para ter essa precisão em relação aos resultados. Em saúde mental, não é como a matemática, então não há esse lugar de precisão. Tem aquilo que funciona para esse paciente, o que não funciona para o outro paciente. Então é muito importante a gente saber individualizar cada proposta terapêutica. É claro que existem aquilo que é de conhecimento prévio, enquanto técnica e tal, mas nada é determinante em saúde mental.
é preciso aplicar e perceber como que aquilo aparece em cada subjetividade, ou seja, em cada pessoa. Então você já vai começando assim, explicando para essa pessoa que ela pode confiar no psicólogo, que ali é um espaço dela se abrir, e se ela não se sentir segura para falar, é importante que ela tente mais um pouco, até criar um vínculo com esse profissional para ela se sentir segura e se abrindo aos poucos. É importante também você transmitir para outra pessoa que é um processo, que ela não precisa ter pressa. E é importante que não tenha pressa. Então, tudo isso já vai ajudar aquela pessoa a compreender que a terapia é um espaço de cuidado. E é um espaço de cuidado através da fala. Então, a gente chega à pergunta: quem deve fazer terapia? Será que tem como a gente definir algum perfil que precisa fazer terapia e aquele perfil não precisa? É importante esclarecer que a terapia é primeiro para quem quer e, em segundo lugar, para quem visualiza essa necessidade. Então, é verdade que a terapia, ainda que um adoecimento de alguém esteja muito claro para você, é importante que a terapia passe por esse desejo da pessoa. A pessoa precisa ao menos desejar estar naquele lugar, desejar iniciar o tratamento e esse acompanhamento psicológico. Então, aqui você já vai entender que o seu papel não é convencer, como eu coloquei no título desse vídeo, mas é ajudar a conscientizar essa pessoa de que existe um espaço que pode ajudá-la. E esse espaço é a terapia. Então, ainda que você possa estar angustiado e ansioso porque você sabe que a outra pessoa precisa, porque você vê ela adoecendo, você vê aquela pessoa prostrada, você vê muitas coisas ruins acontecendo na vida dela e até na sua por causa disso, e você quer forçar a barra para essa pessoa fazer terapia de qualquer jeito. Gente, não adianta forçar, não é uma coisa que se faz por pressão. Eu me lembro de um caso também que eu já pude acompanhar, de um rapaz que chega à terapia e ele, naquele momento, ele não queria fazer a terapia, mas ele chega porque a esposa deu um certo checkmate para que ele fizesse a terapia. Então, se ele não fizesse, a relação deles poderia estar comprometida, enfim. Então, esse checkmate funcionou para ele poder aceitar a terapia, mas ele foi meio forçado e ali, se ele não se abrisse para entender o que é aquele espaço, a terapia não ia rolar. Ele até foi forçado, mas eu percebi ali junto com ele e sinalizei que se ele não quisesse estar ali, aquele acompanhamento não ia fluir. Até que no decorrer das sessões, ele foi se abrindo e ele foi gostando de estar ali. Então ele não estava mais forçado, e sim porque era o próprio desejo, porque ele entendia aquele espaço como cuidado e ele já estava começando a desfrutar dos benefícios de estar ali. Então, ainda que o pontapé inicial tenha sido meio forçado por alguém, é preciso que a pessoa realmente se abra para esse cuidado, para que aquilo possa fazer o efeito da terapia e corresponder mesmo àquela proposta do espaço terapêutico. Então agora eu vou te falar aqui uma coisa que é muito importante da gente entender, e você pode usar isso para aplicar com o seu familiar na hora que você estiver conversando sobre a proposta de fazer a terapia. Traga esse assunto de forma horizontal. Como assim de forma horizontal? Não se coloque em um lugar como se você fosse melhor que aquela pessoa ou mais saudável que aquela pessoa, e aí você está sugerindo que ela faça porque ela, em comparação a você, está pior. Isso é muito ruim. Então, tudo aquilo que a gente coloca uma relação vertical, alguém fica acima da outra pessoa, gera resistência. E aí, se gera resistência, não tem terapia. E quando tem terapia com resistência, leva tempo para a gente conseguir acessar as demandas e o paciente rebaixar essa resistência e conseguir realmente se entregar ao processo. Então, é importante que você converse sobre isso de forma horizontal. Coloque para aquela pessoa, primeiro, que você respeita se ela não quiser tratamento. Porque a pessoa ela é tão livre até para não escolher pelo tratamento. E aí, se você não sabe lidar com aquela pessoa que não quer ajuda, o que a gente pode concluir? Que quem precisa de ajuda é você. Então, você vai buscar ajuda para lidar com isso que está te incomodando e que você não consegue suportar que alguém próximo a você não busque ajuda.
Então, você vai precisar respeitar e traga esse tema de forma horizontal, para que a outra pessoa não se sinta pior que você e não fique resistente quando conversar sobre esse assunto. Então, completando isso que eu falei, eu vou te dizer para você não oferecer a terapia ou sugerir de forma ofensiva. É muito comum, até consigo ver isso hoje em dia nas redes sociais, as pessoas sugerindo uma outra a terapia depois de criticar essa pessoa, ou alguém teve ali um posicionamento preconceituoso ou meio ofensivo em relação a alguém. Aí a pessoa vai lá e comenta: ó, você precisa de terapia, hein? Como se fosse uma coisa, né, uma ofensa, como se a terapia fosse consertar aquela pessoa para ela não ser mais daquele jeito. E não é essa a proposta do espaço terapêutico. O espaço terapêutico é um lugar que vai colocar luz naquilo que a pessoa não está vendo da própria vida e do seu próprio modo de ser. E a partir do momento que ela visualiza como ela está sendo e como ela sente as coisas, ela vai ter a escolha de se apropriar da mudança e buscar novas formas de agir com aquilo que ela sente, ou não, ou ela vai escolher manifestar aquilo que ela sente daquela forma. Então, terapia não é para consertar ninguém, mas nos ajuda a lidar com aquilo que a gente sente e aí, consequentemente, a gente lida com as situações da nossa vida de uma forma mais assertiva. Mas a terapia, ela não é um molde, ela não faz pessoas más ficarem boas, ela não formata ninguém nesse sentido de tornar as pessoas boazinhas, tá? É um conceito que é muito equivocado sobre a terapia. Então, não sugira mais a terapia de forma ofensiva. Bom, depois que você conscientizar aquela pessoa, né, que você colocar ali as informações de que a terapia é um espaço de cuidado, e aí você pode citar os benefícios da terapia. Quais são esses benefícios? A pessoa consegue superar, né, experiências dolorosas do passado, ela consegue ter uma tomada de decisão muito mais segura. Então, existe no processo terapêutico o resgate da autoestima da pessoa, então ela consegue ser mais autoconfiante. Tudo isso são possíveis benefícios do espaço terapêutico e aquilo também que a pessoa queira desenvolver a partir daquela experiência com a subjetividade dela. Então, por exemplo, tem gente que tem muita timidez e quer deixar de ser uma pessoa tão tímida assim. E aí ela busca o espaço terapêutico para conseguir ser mais segura de si, aprender a se comunicar, aprender a expressar as suas emoções, que primeiro precisa ter clareza do que você sente para você, para depois você conseguir ser mais claro nas suas relações. Então, esse lugar de autoconhecimento, de descoberta de si mesmo, de aprender habilidades de inteligência emocional, o espaço terapêutico proporciona. Então, você pode trazer isso para a pessoa. E se você já tiver passado pela experiência da terapia, melhor ainda. Isso vai te dar mais autoridade para conseguir conversar com essa pessoa, porque você vai ter o seu próprio testemunho, a sua própria experiência para falar ali do que foi a terapia para você e quais foram os benefícios que você consegue desfrutar a partir da sua experiência. E aí, depois que você explica o que é, compartilha do que você sente com essa experiência, você vai poder deixar essa possibilidade aberta, deixar o outro livre, sem pressionar. Eu dei aqui o exemplo mais cedo, né, da esposa que pressionou o marido e até que deu certo. Mas essa coisa de pressionar não é sempre que dá certo. Então, você vai precisar ver aí como que é no seu relacionamento. Se você vai ter que dar o checkmate na pessoa, será que funciona assim? Nem sempre, tá? Então, deixar o outro livre, colocar esse espaço ali, olha, isso aqui é uma possibilidade. Você não quer tentar? Então, você deixa esse convite aberto. Se a pessoa tiver em um grau de adoecimento muito importante, muito significativo, o que eu posso também sugerir de você fazer? Você pode buscar junto com essa pessoa. Tem alguns quadros depressivos, por exemplo, ou alguma outra condição, algum transtorno, que a pessoa realmente vai ficar sem reação. Ela vai estar tão prostrada em meio ao adoecimento mental que ela não vai conseguir ter essa iniciativa. E aí você vai precisar ajudá-la também com essa iniciativa. A partir do momento que essa pessoa aceita e autoriza você a ter essa iniciativa, o que você vai fazer?
pega o seu telefone, busca o contato de um psicólogo, marca, vai no primeiro dia com essa pessoa, acompanha ela, leva ela lá e aí ela vai ter a primeira sessão, você fica na recepção aguardando. Se você for um familiar próximo, pode ser que o psicólogo também queira falar com você nesse primeiro contato, se o caso for muito grave e dependendo da idade também desse paciente. Então, seja esse familiar de apoio de fato. Sem pressão no sentido de agressividade, tá? Mas você pode sim mostrar para aquela pessoa que é algo importante dela fazer, que é um lugar de cuidado e que aos pouquinhos ela pode ir desfrutando dos benefícios, sem pressa, sem correr, mas quando o trabalho é feito de uma forma séria, o resultado é sim bastante eficaz. Então, você já viu aqui que não adianta se desgastar de convencer alguém, né? Para convencer alguém de fazer a terapia, ou se esse assunto já está em descrédito aí na sua casa, se a sua fala já estiver banalizada, isso também é algo que acontece bastante dentro das relações familiares. Então, é como se a pessoa já estivesse com um tampão no ouvido para não ouvir mais aquilo que você diz. Então, você vai precisar expressar isso através das suas ações. Mostre o seu bem-estar para aquela pessoa. Mostre como você está na própria vida, para que ela olhe para a sua vida e também deseje esses resultados. Ela pode se perguntar: nossa, estou vendo aí como que você está tão bem, como que você está conseguindo lidar com as coisas? Eu também quero ter essa leveza e lidar melhor com as minhas emoções assim. O que que você fez para estar assim? Onde você aprendeu a reagir dessa forma às coisas da vida? E aí ali é a deixa perfeita de você colocar a sua experiência. Então perceba que nem sempre a gente vai estar ajudando o outro com as nossas palavras. Às vezes a gente ajuda com a nossa ação. Principalmente quando a gente convive bem de pertinho com aquelas pessoas, que é no caso da família. Gente, então invista no diálogo, traga para o seu ambiente familiar experiências que sejam positivas dentro daquilo que é possível para o seu cenário familiar e priorize o seu cuidado, porque cuidar do outro não justifica sacrificar a sua própria saúde. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação de tentar convencer a pessoa da terapia e se esse vídeo te ajudou a conversar com as pessoas sobre esse tema. Deixa o seu like também e não deixe de se inscrever aqui no canal. Toda semana são 2 vídeos novos e a gente se vê no próximo vídeo.